Para quem não me conhece, meu nome é Valmir Pérez, eu sou Lighting Designer, contratado lá pela Universidade Estadual de Campinas e responsável pelo laboratório de iluminação daquela instituição. Trabalho hoje tanto com iluminação no espaço cênico, como também com iluminação no espaço construído, né? E o que eu vou apresentar para vocês hoje é fruto de uma pesquisa, de artigos que eu escrevi na revista Lume Arquitetura durante 2 anos, e eu acho bastante importante falar sobre esse assunto, não só para profissionais da área, mas para todos aqueles que querem realmente trabalhar com o visual, né? Então, a palestra é A Linguagem da Luz, um olhar sobre a iluminação como ferramenta de linguagem, né? A luz é linguagem também. Então, vamos lá. A gente está cercado por símbolos, né, gente? Toda a nossa vida, a vida inteira nós somos cercados por símbolos. E o que significam esses símbolos, né? O que nos transmitem esses símbolos? Embora eles venham carregados de uma linguagem, às vezes até propagandística, né? Ou de crença, os símbolos, eles trazem por si só em si aquilo que eles próprios dizem interiormente, como forma, né? Eu vou falar um pouquinho de um cara chamado Jordan Maxwell, não sei se alguém já ouviu falar, um pesquisador americano muito legal. O Jordan é um cara, tipo daquele cara chato, desde criança ele falava assim, eu quero saber, eu quero entender como as coisas funcionam, né? E ele começou a pesquisar e ele descobriu umas coisas fantásticas que a maioria das pessoas não sabem. Por exemplo, por que você tem no seu documento escrito todo o seu nome com letra maiúscula? É para você ser julgado por dívida, né? Então, daí vai. Então, muitas das coisas que eu falo aqui para você, muitas delas, vêm dessa pesquisa também do Jordan, tá? E fora outras bibliografias que eu fui pesquisando na época e fui encontrando, né, essas coisas que estão escondidas, né? Como é que é ler a realidade, né? Como é que a gente consegue ler essa realidade? Quando a gente entra na escola, né, os nossos sistemas de ensino, eles dão para a gente um modelo muito pífio, né, de conhecimento visual. Antigamente eu achei que isso era por causa do sistema, não, mas depois eu descobri porque não é por descaso, é por omissão mesmo, né? Teve um congresso em 1970 no Brasil, na época do regime militar, que foi no Rio de Janeiro, onde participaram a igreja, meios de comunicação e o governo da época. Então eles fizeram uma coisa que foi, a primeira coisa que eles fizeram foi assim, vamos tirar o latim e o grego da escola básica, que aí você não reconhece o valor das palavras, a filosofia do ensino médio, que é quando o jovem está começando a ter aquela mania de começar a perguntar como é que as coisas funcionam, e vamos também tirar a epistemologia do ensino superior, que aí naquele momento o jovem ele está sendo direcionado na sua formação técnica ou artística, e ele não precisa saber qual é o valor daquele conhecimento dele. Então essa sacanagem existiu e existe até hoje no Brasil. Quando a gente lê textos, imagens, sons, né, quando essas coisas atingem a nossa percepção, nós entramos em sintonia com isso e nós temos alguns choques, né, que tem a ver com a nossa própria característica como ser humano mesmo, né? E essas mensagens que não passam pelo consciente, elas entram diretamente pelo inconsciente, e aquilo vai construindo dentro do ser humano um sistema de crenças, um sistema que diz assim, interiormente, isso é assim, funciona assim, também vou funcionar assim. É que nem quando alguém diz, cuidado com a pedra, todo mundo abaixa, né? Então, isso é muito importante para a gente, principalmente nós, funcionários de universidades, professores de universidades, que trabalhamos diretamente com o visual, é importante, mas é importante para todos nós, como indivíduos da sociedade, sabemos como e de que maneira estamos sendo influenciados
por aquilo que nos é transmitido sonoramente, né? Através dos símbolos, das imagens em movimento, né? Para que tipo de sentido estamos sendo levados a acreditar, né? Porque através de algumas técnicas é possível automatizar outros processos de escolha. A gente vai se automatizando. Isso é feito para isso, né? Existem engenheiros sociais que fazem isso, né? Um caso muito típico que é a história do Edward Bernays, que era o sobrinho do Freud, que foi o primeiro cara, ele criou o que se chama relações públicas, né? Ele deu esse nome bonito, porque ele não podia dar o nome de propaganda, porque o Hitler já tinha feito isso, né? Anteriormente, através do Goebbels, né? Então ia ficar meio chato. Ele fez assim: vamos chamar de relações públicas, né? Tem um caso bastante interessante dele, que nos Estados Unidos, naquela época, acho que década de 50, as mulheres não fumavam. Aí o que ele fez? Ele chamou as socialites, porque Nova York tinha, não sei se tem até hoje, uma parada todo ano, colocou as socialites em cima de um carro alegórico e todas fumando, né? E no outro dia saiu nos jornais assim: agora as mulheres se libertaram. E aí a indústria de cigarro começou a aplaudir, porque as mulheres todas começaram a fumar, né? Então vai por aí. Tem uma coisa que a gente, por exemplo, aprendeu, é que beleza não se discute. Como que a gente não discute a beleza? O belo, né, ele faz parte da nossa vivência, ele faz parte da nossa percepção, do nosso consciente, né? E eu costumo até dizer o seguinte: se você tem a percepção de alguma coisa, aquela coisa lhe fez bem, você precisa conhecer porque fez bem, né? Porque conhecendo o que fez bem para você, vai fazer com que você se conheça. Porque para mim também a arte é a ciência do subjetivo. Nós temos a ciência do objetivo, que a gente consegue construir coisas através dos mecanismos físicos. E a gente tem a ciência do subjetivo, que a gente consegue construir coisas da matéria subjetiva, né? Então a arte é uma ciência também a ser estudada. Os gregos já estudavam a arte, eles já estudavam a estética. Então a gente também precisa começar a entrar um pouco mais nesse campo, né? A gente, como profissional, então, a gente não pode se dar o luxo de simplesmente dizer assim: olha, beleza não se discute. Isso é uma grande piada, na verdade, né? É tirar sarro da cara da gente, falar assim: olha, idiota, escuta essa porcaria que eu estou mandando para você aqui, ó, enxerga essa coisa ruim que eu estou mandando para você, e ninguém pode dizer que se é bom, belo, feio, bonito, porque eu quero simplesmente que você ouça, que você veja e que você participe disso, que você inclusive se emocione com isso. Então a simbologia, ela é muito antiga, ela vem do antigo. A simbologia, ela significa coisas que são subjetivas, elas não são tão objetivas como qualquer outra coisa do nosso mundo real e normal, né? Ela é subjetiva. Esse é o caduceu, né? É interessante, eu coloquei essa imagem da esquerda, porque eles nos mostram também, será que esses caras, será que a antiguidade era tão burra assim? Às vezes hoje eu fico pensando, né, as descobertas arqueológicas modernas trazem coisas para a gente que nos dizem assim: será que a ciência deles era tão ridícula a ponto deles não reconhecerem, por exemplo, que é um DNA, que são duas fitas, né, que correm em volta de si mesmas, né? Por que esse caduceu é dessa forma, né? Claro que ele está um pouquinho mudado aí, exatamente para vocês chegar um pouquinho mais nessa ideia. Mas a gente tem que pensar um pouco isso também. Será que nós não fomos enganados, né? Toda a simbologia, todo símbolo carrega então dentro de si algo mais que a sua própria forma. Mas ele também traz na sua forma algo que nos representa e que representa inclusive o nosso estado de evolução e de como nós evoluímos, né? Vamos ver isso aqui daqui a pouco. A teoria Gestalt é uma coisa muito interessante, né? O Friedrich Salomon Peirce, quando ele começa a trabalhar com Gestalt terapia, ele nos traz coisas da Gestalt, que é um pouco anterior, mas que fazem a gente saber como é que a gente
consegue perceber e como é que a gente consegue sentir, né? Como é que a gente se sensibiliza com algumas coisas, né? Por que nosso olhar funciona de determinada maneira? Por que aqui a gente consegue ver pessoas e a gente também consegue ver algumas colunas, né? Como é que funciona isso, né? A distorção conceptual da relatividade de Einstein, né? Quando Einstein veio com a sua teoria da relatividade restrita, ele também, todos esses caras que mudam a maneira como você vê a ciência, ou a maneira como você muda a arte, né? Todo o movimento modernista, por exemplo, todas as linhas que participaram do movimento modernista na arte, por exemplo, elas trazem coisas que elas mudam o olhar das pessoas. Por exemplo, quando o Picasso faz o cubismo o que é? Nada mais é do que você olhar aquele objeto tridimensional ao mesmo tempo de uma vez só, que era o que o Einstein estava falando, né? O Einstein estava falando que um fóton, ele consegue girar em torno de você mesmo, e o que ele fala assim, como é que eu olharia o mundo se eu estivesse numa partícula de luz, né? Como é que eu veria o mundo, né? Porque ele é tão rápido, imagine só um fóton andando em volta de você, ele viria você todo ao mesmo tempo. Ele não veria você como eu estou vendo você, de frente, de frente, de frente. Você conseguiria ver um corpo humano todo ao mesmo tempo, que é o que tenta fazer o Picasso, por exemplo, com o cubismo, né? O nosso equipamento físico nos aprisiona em determinadas formas de ver as coisas, é claro. A gente só enxerga determinado espectro de luz. A gente não enxerga a ultravioleta, a gente não enxerga o infravermelho, e a gente não enxerga outras coisas, por exemplo, que nem os sinestésicos que a Silvia falou, conseguem enxergar. Então isso é próprio da nossa evolução, por enquanto, né? Porque eu acho que a gente vai evoluir também, né? E a gente, provavelmente daqui a um tempo, a gente, como organismo, a gente vai evoluir, mas nós temos uma linha evolucionária que nos me permite ver as coisas até um certo ponto, até um certo momento. Tem uma história muito interessante que diz que quando as primeiras caravelas chegaram nas costas americanas, os índios não conseguiam enxergá-las, porque eles nem tinham noção de que poderiam existir caravelas. Aí os xamãs, eles começaram a dar uma olhadinha, eles viram que tinha distúrbios na água, aí eles viram e contaram para os outros índios. Isso é história que, inclusive, está escrita, é real, gente. E aí os índios começaram a enxergar as caravelas, porque a gente só enxerga naquilo que a gente pode acreditar. Se você achar que o mundo é assim, né? Lembra da família dinossauro, que o Dino trabalhava na empresa, a empresa chamava isso, é assim, né? Você fica assim. Então, assim, como artistas também, como projetistas de iluminação, a gente também tem que abrir as nossas capacidades de ver o mundo, né? E as nossas crenças nos influenciam demais, que são essas crenças jogadas por esses mecanismos que são criados para você só enxergar determinado padrão, determinado espaço, né? É assim, é o cabresto, né? Vamos dizer assim. Então, é assim, nosso organismo tende a seguir determinados padrões internos de comportamento, né? Pelo fato de termos evoluído através de processos especiais relativos à raça e ao meio ambiente, né? Existem tribos, por exemplo, que não conseguem, na África, que não conseguem, eles não têm palavras para dizer azul e verde, para eles é uma coisa só. Mas, por exemplo, no Polo Norte, naqueles povos que vivem bem acima da linha do Equador, que vivem no gelo, né? Eles têm, assim, às vezes, 20 tipos de branco que eles podem delinear para vocês. Esse aqui é o branco não sei o quê, esse aqui é o branco, tá? Porque eles vivem naquele meio ambiente. Seguimos determinado caminho evolutivo e não podemos escapar disso. Isso é verdade, gente. A gente não pode, a gente tem determinado tipo de comportamento exatamente porque nós evoluímos daquele jeito e nós temos um organismo que nos dá apenas aquilo, né, que veio da evolução. No mais, eu acredito que a gente vai evoluir. Então, o movimento Gestalt, ele surgiu na Europa do século XIX e adentra no campo da teoria da forma. Estuda a percepção, a linguagem, a inteligência, a aprendizagem, a memória e a motivação. Tudo isso está diretamente relacionado à nossa maneira de perceber as coisas, nos sensibilizarmos também. Identifica os processos mentais de associação
e não só os mentais, os físicos também, e nossa percepção visual globaliza as coisas. Ele descobre que a nossa percepção visual, nós tendemos a globalizar. Olha só que interessante. Talvez por isso que a ciência mecanicista, né, newtoniana ou cartesiana, conseguiu fazer tanto mal para a gente, né? Hoje você vai no médico, ele fala assim, olha, você precisa tomar um remédio para o estômago. É como se ele visse só o estômago, né? Eu nunca conversei com o estômago, mas ele deve estar conversando só com o estômago, né? Enfim. Vamos ver um pouquinho, então, como é que a Gestalt trabalha com essas coisas na questão da nossa percepção. Como é que a nossa percepção funciona como seres humanos, né? A questão do fator de fechamento, né? Que são aqueles pontinhos que você lembra? Eu, quando era criança, né? Que a gente não tinha smartphone, né? A gente tinha aqueles jornaizinhos que a gente recebia, assim, ligue os pontinhos, né? Você ligava os pontinhos, 1, 2, 3 e tal, e você achava uma figura. Mas o ser humano normal, né? Você colocou alguns pontinhos, ele já começa a perceber uma forma, porque a gente é levado a essa globalização, a esse fechamento, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com a iluminação que a gente coloca, os pontos de luz que a gente coloca, porque se a gente fechar uma coisa errada, a gente se ferra. Então, os princípios da Gestalt são tendência à estruturação, buscamos agrupar os elementos que são mais próximos. Princípio da pragnância, formas simétricas são mais facilmente percebidas, né? Você é sempre levado a ver o que é simétrico de uma maneira mais fácil do que não é assimétrico. Eu não sei que tipo de processo evolutivo a gente passou para chegar a isso, talvez os gestaltistas saibam, eu não me aprofundei demais também no assunto, porque assunto aí é para uma vida, né? Mas alguma coisa aconteceu no caminho da nossa evolução para que a gente funcione dessa forma. Princípio da segregação, figura a fundo. Contraste, né? Sem contraste você não tem percepção. Você já imaginou se a gente vivesse num mundo inteiramente sem contraste? Tudo branco, tudo com luz, até a sombra seria branca, né? Aliás, não existiria sombra, né? Você não conseguiria reconhecer. E a nossa evolução, como que seria num ambiente desse? Ela seria muitíssimo lenta, muito lenta, porque você não tem contrastes. Talvez seja por isso que as guerras nos trazem evoluções tecnológicas de pensamento, na arte, na ciência, na filosofia, né? Porque você vive aquele contraste, né, da vida com a morte o tempo inteiro. Percebemos as coisas relacionando-os com o todo na qual elas são inseridas. As coisas nunca são iguais em lugares diferentes, com a maneira de olhar diferente, né? Você me olhando de baixo para cima, eu sou diferente se você me olhasse de cima para baixo, né? Aqui tem um caso bem clássico, que você encontra em praticamente todos os livros de linguagem visual, né, que fala sobre sintaxe visual, que é aquele quadrado do centro, ele tem a mesma cor, né? Num fundo branco, mais claro, ele parece mais escuro. Num fundo mais escuro, ele parece mais claro. Gente, eu estou falando isso porque a gente usa isso o tempo inteiro. Quem trabalha com iluminação usa isso o tempo inteiro. Quem trabalha com fotografia usa isso o tempo inteiro, né? Então precisamos nos formar. É um problema seríssimo, nós somos analfabetos visuais. Nós não fomos ensinados. É a mesma coisa assim, sabe aquelas pessoas que não sabem ler, que elas ficam no ponto de ônibus e falam assim, que ônibus é esse? Né? Porque elas não sabem ler, elas não conseguem ler aqueles símbolos que estão ali. E a gente, para ser poeta, né, meu amigo, você precisa saber muito bem a sua língua. E para a gente saber ser poeta da luz, a gente também precisa conhecer muito bem essa outra língua. Agora, pode apagar um pouco a luz, toda a luz? Vou fazer um teste com vocês, a maioria de vocês acho que já viu isso aí. Fixem essa tela em vocês, coloque o olho bem no centro da roda amarela, né? Vamos deixar aí uns 30 segundos. E aí, não desviem o olhar. E aí a gente vai fazer isso. Está todo mundo vendo a bandeira do Brasil aí? Alguns veem ela sair andando. É porque teu olho está mexendo. Deixa o olhinho parado. Por que acontece isso com a gente, né?
Porque os nossos cones, né, que trabalham com o sistema RGB, eles também, a Gestalt diz que eles sempre tentam se acomodar, buscando o quê? Buscando a complementariedade. Eles se complementam. Isso, na nossa área de iluminação, é muito importante, porque se você coloca uma cor muito forte em determinado ambiente, e depois a pessoa vai para um outro ambiente, a cor que ela vai enxergar vai ser totalmente diferente. Né? Porque você mudou, quem trabalha com captação de imagem chama, tem que bater o branco, porque batendo o branco você está explicando para a máquina, olha, isso aqui é branco. Se você bater o branco no verde, ela vai levar tudo para o vermelho depois, não é? Então é assim que a gente funciona também. Por exemplo, às vezes você vê isso dentro do próprio espetáculo, né? Quando a gente faz um espetáculo, por exemplo, às vezes tem diretores que fazem um espetáculo, ele tem uma cena que é repleta de luz, né? Aquela luz que explode. E logo depois entra uma cena que só tem um foquinho amarelinho lá no fundo, ninguém vê a cena, porque a pupila não conseguiu se acomodar, né? Então, o designer deve utilizar os elementos de espaço com conhecimento e assim criar valores também. Mas como é que a gente cria valores? Quais são os valores do número, por exemplo, da matemática, né? São os valores dos números, das unidades. Os valores, por exemplo, da língua são as palavras. Os valores da linguagem visual são as formas, as cores com as formas, né? É uma linguagem muito complexa. Talvez povos mais inteligentes, né, sei lá, em outros planetas, possam inclusive se comunicar através disso. Kandinsky era um cara fantástico. Kandinsky era sinestésico. E ele descobre que ele é sinestésico quando os pais levam ele a assistir uma ópera do Wagner. E aí ele começa a ver aquela multidão de cores, né? E ele, a vida inteira, ele se transforma em pesquisador para descobrir essa linguagem, né? Os elementos básicos da linguagem. Então ele sempre falava assim: o triângulo é amarelo, o círculo é azul e o quadrado é vermelho. Além da estética, podemos buscar o aumento de inteligibilidade dos ambientes, da segurança e do conforto. Sim, porque quando a gente usa esses valores de símbolos, né? Usamos esses valores cromáticos de forma como símbolos, a gente também consegue proporcionar isso, né? Consegue proporcionar até aumento dos ambientes, dependendo da cor que você pinta, você aumenta o ambiente. Você tem lá o semáforo, você sabe que você tem o verde, o amarelo e o vermelho. Lá em cima o vermelho, fala assim, para, né? Vamos subindo aqui, para, né? Na iluminação também. Culturas diversas, então, evoluindo em diferentes ambientes, desenvolvem, por sua vez, distintos processos de percepção, a leitura dos elementos visuais. Existem tribos, por exemplo, de pigmeus na África, que eles não têm noção de distância. Se você mostrar para eles elefantes lá no fundo, porque eles vivem em lugares muito restritos na África, os elefantes passando lá no fundo, eles acham que são formiguinhas, eles tentam pegar, porque eles foram criados num ambiente muito fechado, eles não podiam sair daquele ambiente próximo, porque eles eram muito sensíveis, né? Imagina, as criaturinhas desse tamanho, qualquer um comia eles, né? Comunicação visual também, pesquisar e criar culturas, né? A gente cria cultura com isso. É por isso que é interessante a gente saber um pouco de como isso funciona, para que a gente também não deixe que certas culturas sejam criadas para nos influenciar negativamente, né? Literalmente somos a própria busca de harmonia. Então, os gestaltistas, eles descobriram que a gente está sempre buscando a harmonia, né? O que é a harmonia, né? A harmonia é o equilíbrio do todo com as partes entre si. Vamos falar um pouco do ponto agora, né? O que é um ponto? Olha que interessante, o que é o ponto? O ponto é uma coisa abstrata. Assim como na física, assim como na geometria, na matemática, o ponto é uma coisa abstrata. Ele é uma coisa que ele não existe. Ele é uma coisa assim que está só na nossa imaginação. Um ponto não existe. Ele é fabricado, assim, você pode fabricar um ponto com um lápis, está aqui, um ponto. Mas o ponto mesmo, o ponto físico, ele não existe, né? A meditação como ferramenta de design, né? Eu sempre digo para os meus alunos assim, aprenda a meditar, aprenda a ficar com você mesmo. Meditação não tem nada a ver com você ficar, cruzar a perna. Meditação é você se sentir, é ficar com você mesmo. Eu acho que todos os designers deviam ter aquele tempo para meditação.
que é quando você sabe aquele barulho que vem de fora, porque a gente é tagarela com a gente mesmo, né? Papá, você está sempre conversando com você. Quando você para, você começa a perceber. Aí você começa a apreciar o mundo. Quando você para na frente de um quadro, quando você para na frente de uma paisagem, você pode meditar em qualquer lugar. Tem uns, quando você começa é mais difícil, mas depois quando você começa realmente a ter essa capacidade de concentração, fica mais fácil. E o ponto, quando você se foca só num ponto, também te ajuda bastante. É por isso que você consegue ficar, né? Quando você olha para um ponto, você começa a ficar equilibrado, você consegue. Quando você desvia do ponto, você não consegue mais se equilibrar. Então o ponto, né? Você consegue, um ponto de luz, ele chama toda a atenção. Então quando você constrói um ponto de luz, seja no espaço que for, ele vai chamar toda a atenção. É assim que funciona. É assim que nós funcionamos, porque nós evoluímos assim. Então, aí o ponto é formado de quê, né? Dá até para a gente filosofar um pouquinho. De nada, né? Só que quando ele se arrasta, ele vira uma linha. E quando a linha se arrasta para uma lateral, ela vira um plano. E quando o plano se arrasta para outro espaço, ele cria tridimensão. Então será que a gente é feito de nada? Pelo menos é isso que os físicos estão descobrindo agora. Que nós somos pensamento congelado. O ponto, então, é a essência incorpórea criadora. As culturas religiosas o chamam de Deus, Jeová, lá, Brahma, em Soft dos cabalistas, né? Para alguns físicos, o ponto é o buraco negro. Antes da gente ter qualquer coisa no universo, eles pensam assim, existia um ponto que era um ponto de singularidade, ali não existia tempo, não existia espaço, não existia nada. E dali surgiu todo o nosso universo, que é a teoria do Big Bang. O Uno cria a realidade dual, né? Do ponto 2, né? O ponto também é o círculo ontológico, a natureza é mais redonda do que reta. Vocês já perceberam? Que você não tem muita coisa reta na natureza. É tudo mais pontual, redondinho, né? E a gente viveu nesse ambiente. Então, será que a gente valoriza mais? A gente acha que é mais vivo o ponto, o que é redondinho, daquilo que é quadradinho? Quadradinho parece que é meio fabricado, né? Tem coisas quadradas na natureza, né? No Senado tem bastante, mas a gente sempre busca, a gente acha que onde tem redondo tem mais vida. O ponto é a referência e determina a existência. O ponto chama a nossa atenção. Falo tudo isso, mas eu gostaria que vocês ligassem isso com a luz. Como é que a gente cria, né, linguagem com a luz, né? Usando esse tipo de pensamento, né? De percepção. Você cria a sensação de densidade, né? Com o ponto. Eles criam interesse, né? É o que eu estava falando. Você põe um ponto de iluminação lá, pronto, criou interesse. A imposição de uma iluminação pontual modifica o sentido do espaço do que é visto, vocês já vão ver. Por vezes, uma luz pontual direciona todos os olhares, assim como no palco. Se acender uma luz pontual no palco, pronto, todo mundo bota o olhar para lá. Dá até para você trocar cenário do outro lado. Ninguém vai perceber. Vamos dar uma olhadinha, então, em alguns desenhinhos, né? Alguns esqueminhas, para a gente ver como é que isso funciona. Aqui você tem um ponto dentro de um quadrado, ele praticamente está em equilíbrio, né? Está suspenso no ar, ou se você estiver olhando por cima dele, ele está bem no centro do espaço. Se você mudar, já muda toda a nossa percepção. Perceberam? Já mudou tudo. Parece que agora ele está mais encolhido, né? Se dentro de um contexto maior ele pode estar até com medo, ou então se preparando para o ataque. Isso tudo depende do contexto, tá? Lá em cima fica diferente, ó, aqui embaixo, lá em cima já é diferente, parece que ele está olhando tudo. Olha só que coisa interessante. A gente, no dia a dia, a gente não faz isso. Fala assim, nossa, aquela luz parece que está olhando para mim, né? Só os loucos que eu conheço. Mas isso a gente sente inconscientemente. Então, quando a gente começa a se conscientizar disso, a gente começa a perceber essa linguagem e começa a utilizá-la também. O ponto sob a linha do horizonte é uma coisa, né? Abaixo é outra. Vocês percebem isso? Conseguem perceber que é totalmente diferente o que você sente
quando o ponto está acima da linha e quando ele está abaixo? Ou só eu? Gente, eu não bebi hoje. Mas eu acho que é assim, né? Funciona assim para todo mundo, né? E assim, olha que interessante. Muda tudo também, né? Esse aqui parece que está estático, né? Num lugar paradinho, né? E aquele lá de novo, parece que está olhando para a gente. E tem infinitos exemplos, né? Dentro do círculo, por exemplo, né? Em equilíbrio, daqui a pouco já não está mais equilíbrio. Entendeu? Já parece que já tem movimento, né? Ninguém está se movimentando aí, só tem um ponto dentro de um círculo, mas esse aqui, ó, parece que está estático, não está se movimentando. Ali já se movimentou. E passa esse movimento para você. Designers podem criar muito mais do que frases visuais nos textos inteiros, né? Para fazer poesia, preciso conhecer profundamente uma língua qualquer, né? Vamos fazer poesia com a luz, então vamos conhecer essa linguagem. Para nos tornarmos poetas da luz, né? Vamos conhecer essa linguagem, mas conhecer de verdade. E para conhecer de verdade, a gente precisa se sensibilizar. Nossas obras estarão sempre impregnadas de conteúdo subjetivo e sensível, e portanto expressivo. Eu falo assim, você está em cena, caiu uma agulha, ou era para cair essa agulha, ou não era para cair, né? Mas ela caiu, todo mundo viu a cair. E uma agulha em cena, você imagina um foco de luz, né? Muda tudo, né? Vamos falar um pouco sobre a linha agora, né? A linha tinha um comercial do Itaú que falava assim, o Itaú e você. Pim! Ele aperta onde? Bem aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Estou te hipnotizando, tá? Itaú. Né? Fazendo ligações entre sons, movimentos, cores e formas, o homem deu os primeiros passos em direção à linguagem, né? Juntando uivadinhos, palavrinhas, e a gente faz assim também, a gente faz música juntando as coisas. Juntando significa assim, você criar uma linha, né? Carregamos em nós a linha histórica dos efeitos entre choques com o mundo, né? Essa linha histórica, tudo fala de linha, né? Ao recebermos um estímulo, nossa reação é tomada a partir de bases históricas, então. Então a gente tem que sempre perceber isso. Você não transcende a sua história de uma hora para outra. Você pode até transcendê-la, mas você carrega a sua história com você. Sua história biológica, sua história psíquica. Dessa forma, saber como determinados estímulos afetam os seres humanos nos dá possibilidades muito amplas de atuação. A gente tem que saber como chegar no outro, né? No que entra como som, no que entra como imagem, né? Principalmente para nós que trabalhamos com iluminação, é o que entra como forma, imagem, cor, movimento, direção, né? Intensidade, né? E todas as propriedades da luz, brilho, né? A linha se constitui um elemento fundamental de linguagem visual. É por isso que as pessoas alinham, né? Iluminação, né? Você vai em todos os lugares, todo mundo alinha assim. Eu não estou falando mal de ninguém, não. Estou falando só que se fosse eu já colocava tudo assim, ó. Você daria mais movimento para essa sala? Sim. Mas de repente ficou legal assim, porque aqui não pode ter movimento. O movimento tem que estar aqui, né? De uma forma geral, então, toda a linha nos leva a sentir que algo se deslocou. Algo está em movimento. A linha é movimento. Usamos termos como linha de desenvolvimento, linha melódica, linha histórica, como meio analógico, né? E subjetivo de expressar esse movimento, qualquer movimento. Então você colocou uma linha de luminárias, você colocou uma linha de luz, você já está provocando um movimento. Ah não? Então experimenta. Vem com o tio que você vai se dar bem. A linha também nos direciona e percebemos a realidade de determinadas formas, como no caso da técnica de perspectiva, né? Que é uma técnica fantástica, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Você cria, através das linhas, você cria tridimensionalidade. Os jogos visuais criados apenas com a utilização da linha são infinitos, então. A gente vê isso nos projetos de iluminação, principalmente no espaço construído. Na música, a linha melódica que dita os caminhos sensíveis da composição. E na iluminação, a linha é que dita os caminhos melódicos, né, daquela composição visual. No desenho, a linha é o fundamento dos caminhos da forma. Todo desenho começa com a linha. Vamos lá de novo. Essa linha aqui, ó. O que você sente? Você tem que começar a sentir
o que você vê. O que significa isso, né? Tem alguma coisa indo para cima aí? Não, porque você foi ensinado que a setinha é que direciona, vai para baixo. Essa vai para cima, já é outro movimento. E essas paralelas aqui? São paralelas, né? Paralelas verticais. Assimétricas. Não, simétricas, desculpa. Totalmente, elas estão paradinhas. Paradinhas ali, né? São as grades da cadeia, né? Estão te fechando. E assim já é dança, né? Já é movimento. E assim, aí virou bagunça. Não é? As linhas são as mesmas, tá? A gente só mudou a composição, mudou a forma. E assim, olha que interessante. O cabo, soldado desmaiou lá atrás. Não é? Você consegue construir coisas com pequenos elementos, você consegue construir ideias. As linhas curvas, então, as linhas curvas elas são mais naturais do que as linhas retas, né? Elas sempre são mais humanas, elas sempre são mais criativas, no sentido de criativo, no sentido delas não seguirem um caminho que é um caminho que já é previsível, vamos dizer assim. Essa linha de espiral, então, ela te leva, né, para dentro de alguma coisa. A série Touro é um estudo com técnica litográfica de Picasso, executado em 1945. Essa série é muito legal, um exemplo fantástico de como é possível, partindo de formas realistas, você chegar a formas abstratas. Por que a gente faz isso? Porque em determinados projetos, às vezes corporativos, né, Silvia? Você tem que dizer com aquilo que você está criando visualmente, que aquilo tem a essência daquela empresa, por exemplo, daquela instituição de ensino, né? Você tem que dizer isso, você tem que buscar dizer isso, né? E o Picasso, quando ele faz essa pesquisa, né, que eu vou mostrar, acho que 14 desenhos, desculpa, desse processo, mas são mais de 400, até chegar a um ponto em que você vê o touro só com algumas linhas. Então ele começa primeiro um esboço, depois ele começa a desenhar de uma maneira mais realista o touro, aí ele vai mexendo um pouquinho, aí já vai virando um pouquinho Picasso, né? Aqui maior, mais Picasso ainda, mais, vocês só estão vendo o touro aí, né? Mais, até chegar aí. O touro é o mesmo, né? O que ele fez? Ele falou assim, eu quero chegar no âmago, né? De como eu chego na essência desse ser. E às vezes é isso que a gente tem que fazer. Designers de iluminação utilizando apenas linhas podem criar... Chega de discurso, né? Apenas crio por intuição. Isso é uma outra falácia, né? Não, a minha criação é só por intuição, né? Como se assim você tivesse um saco mágico e tirasse de lá, de dentro, né? Aqui, ó. Acredita em mim, rapaz, né? Geralmente esse discurso é para quem realmente não entende o que está. Se você pedir para o cara conceituar então o que ele tem ali de intuição, ele não vai conseguir explicar para você, né? Porque não tem. O que mais vemos são projetos mesmice, né? Cópias de cópias, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho visto muita coisa, muito igual, cópia da cópia mesmo, cópia da cópia. Por quê? Porque não tem conceito. Cada projeto é um projeto. Não dá para eu chegar numa corporação, num ambiente e fazer o mesmo projeto de iluminação que eu fiz na farmácia do cara do lado. É outra coisa. No palco também. O cara fala assim, coloca uma geral âmbar aí. Eu falo assim, para quê? Quero saber por quê. Por que você quer uma geral âmbar? Você me desculpa, né? Desculpa eu ter nascido, né? O pensamento é sempre o mesmo, né? Se deu certo uma vez, vai dar certo novamente. Sempre assim, o cara pensa assim, eu fiz lá, vou fazer aqui, vai ficar legal. Mas não é assim que funciona.
Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido, os profissionais têm que evoluir nesse sentido, porque os olhares estão evoluindo nesse sentido. Nós somos a 4ª ou 5ª geração da televisão. Se você mostrar um filme da década de 60, 70, hoje, para a molecada de hoje, o cara vai começar a rir, pode ser o maior drama. Porque eles evoluíram em como as coisas funcionam, eles já são muito mais ligados, do que os nossos avós, Vocês já perceberam isso? E na iluminação também vai acontecer a mesma coisa. Você vai trabalhar com intuição até quando, meu amigo? O pensamento é sempre o melhor, O melhor da festa é deixarmos a nossa marca criativa, então. Eu acho que o melhor gostoso do projeto, o mais gostoso, é você realmente, buscar essa profundidade no projeto. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente tira de sentido subjetivo aí, Transcender o artesanato é utilizar ferramentas e conhecimentos de processo, juntamente com o conhecimento da linguagem expressiva. Aí quando você usa o conhecimento da linguagem, já vira arte. Artesanato todo mundo pode fazer, agora a arte é diferente. A arte ela atrai você, a arte ela faz você questionar. A arte muda às vezes a maneira de você ver o mundo, Já tem vários casos no modernismo. Eu escrevi a série Luz e Arte, buscando exatamente uma grande parte no modernismo, exatamente porque mudou a cabeça de muita gente, Tem uma história muito legal, a Anita Malfatti, na exposição, acho que foi na exposição de 22, ela colocou lá a mulher azul. Aí chegou uma dondoca, ela falou assim, mas essa mulher é azul. Ela falou assim, claro, idiota, isso não é uma mulher, é um quadro. Ou seja, o que ela estava mudando a visão? Ela falou assim, isso aqui é um quadro, não tem que ser uma mulher. Mas a visão clássica era essa, Ai, como ele pinta bem, ele pintava igualzinho o cara sentado aí. E eles estavam mudando tudo isso, O mundo invisível das formas, a mística da linguagem. As formas, elas nos trazem, da mesma forma como você é atingido pelo som. Os tibetanos têm uma coisa muito interessante, agora não sei se eles têm mais, porque a China invadiu aquilo lá, Acho que eles vão fabricar equipamento de iluminação no Tibete. Os tibetanos, os mestres tibetanos, eles tinham um ritual que eles faziam as batidas com aqueles instrumentos chato que a gente conhece, cornetinha de pernilongo, aquelas coisinhas que ficavam batendo, mas quando eles usavam aqueles instrumentos, eles faziam, olha que coisa interessante isso aí. Acredite se quiser, não precisa acreditar, que nada é questão de crença, a gente tem que ir lá e pesquisar. Para fazer os barulhos internos do corpo humano, para os caras que tinham morrido e estavam fora do corpo e não sabiam, serem atraídos para ali serem benzidos, serem levados para o lugar onde eles tinham que ir. Olha que coisa interessante isso. Então você faz esse teste com você, coloca um Sepultura para tocar, bem alto, pega um aparelho, você mede batimento cardíaco agora no seu smartphone, Fica escutando, 2 minutos ali o Sepultura, E depois você vê o batimento cardíaco. Aí você tira, dá um tempinho, meia hora, vai lá, fuma um cigarrinho. Não fuma baseado não, senão você vai ficar muito lerdo. Fuma um cigarrinho, volta, não toma café também, nenhum estimulante, coloca um Mozart e vai medir. Você vai ver que o ritmo muda tudo. Ele vai mudar tudo, ele vai mudar seu batimento cardíaco. Não é só a luz que influencia o ciclo circadiano, não é nada disso. O som também, o som influencia tudo, E as formas também. É uma maneira mais sutil, mas as formas também. Porque se não funcionasse, claro que a Volkswagen não ia gastar dinheiro fazendo propaganda com o símbolo dela, Vamos ver como é que funciona um pouquinho essa coisa da história. Acho que é muito interessante eu falar sobre isso. Às vezes eu fico assim, vocês podem achar que eu sou meio chato, mas eu gosto de buscar essas coisas, Em 711, os sarracenos invadiram a Península Ibérica e com eles, com os sultões, foram os sufis. Alguém já ouviu falar em sufis? Quem não ouviu, vai pesquisar. Os sufis, eles são respeitados tanto pelos sunitas como pelos xiitas. Eles são o braço esotérico, do Islã, Tem uma coisa muito legal que eles falam, Os cristãos têm a cruz e nós temos o Cristo. Ou seja, os cristãos têm a forma e nós temos o conteúdo. Isso é muito legal. E os sufis, eles têm uma coisa muito legal, que eles passam o conhecimento espiritual através das artes.
através da poesia, né? Que daí vem o trovadorismo. Os mestres sufis se reconheciam um ao outro pelos retalhos do manto, né? Através das piadas. Tem um personagem muito interessante dos sufis, que é o Mullah Rasmuddin. Mullah quer dizer mestre, né? Mestre Rasmuddin. Tira totalmente você fora do centro. É muito legal as piadas dele. Não vou contar nenhuma agora, senão a gente vai se estender. Mas quando eles se conhecem pelo retalho do manto. Eles estão fazendo exatamente o que os gestaltistas falaram. Eles não se conhecem só porque eles não ficam lendo o retalhinho. Eles veem o todo. Então eles já conhecem inclusive a missão do cara, porque diz que toda vez que o cara achasse a missão dele, ele mesmo costurava o manto dele, e ali mesmo ele falava o que ele ia fazer de missão na vida dele, né? Então os mestres sufis levam seus discípulos a adentrar o conhecimento em etapas bem definidas, né? Assim, a gente tem que começar de baixo no alfabeto, né? Quando aprendemos a ler, olha só que interessante. Primeiro a gente decora as letras, né? Depois a gente aprende a montar palavrinhas com as letras. Depois que montamos as palavras, a gente não precisa mais ficar preocupado com a letra, né? E depois que a gente consegue montar as palavras, a gente não se preocupa mais com as palavras, a gente já consegue montar frases, textos, poesia, história, não é? Então, se a gente souber, desde já, a gente começar a perceber como é que funcionam as formas, os pequenos elementos formais, daqui a pouco a gente está construindo frases, daqui a pouco a gente está construindo, palavras, depois frases, depois textos. É assim que vai funcionar. É uma linguagem, né? Mais do que saber o que cada retalho do manto sufi representava individualmente, o manto como um todo era o mais importante. Mais importante do que a letra que está ali impressa na página, do que a palavra, do que o texto, do que a frase, é o livro inteiro. É ele que está passando uma mensagem que é muito maior. Devido à nossa evolução biológica comum, entendemos certas coisas com facilidade. Porém, a cultura nos ajuda a transcendermos o óbvio também, né? Então, a gente pode usar da nossa cultura para reconhecê-la também. O que na nossa cultura significa isso? Se você for num velório de preto no Oriente Médio, né? Você está numa festa, então, né? Os caras vão lixar você, né? Mas se você for de branco, tudo bem. Aqui é o contrário, né? Você entendeu isso? Todo mundo está entendendo isso? Esse jogo aí? Né? Sabe por que você entendeu isso? Porque você conhece a teoria de Darwin. Senão você não entenderia essa mensagem. Você não saberia essa mensagem. Então a gente precisa se aculturar, né? A gente precisa se aculturar também. O que é se sensibilizar, então? O que é nos tornar sensíveis? Quando você fala assim, nossa, aquela pessoa tão insensível, né? Por que ela é insensível? Porque ela pode ver um cachorro sendo atropelado e ela não faz nada. O cachorro, pô. Não é? O que é nos tornarmos sensíveis? As pessoas que são sensíveis não são aquelas que sofrem com o outro, que se alegram com o outro, né? As pessoas sensíveis, então, não são aquelas que conseguem trazer do subjetivo para o objetivo físico, corporal, tridimensional. Elas conseguem trazer de uma coisa que é invisível para o que é visível. Então, sensibilidade é isso. A gente tem que se sensibilizar, então. Para sermos artistas, nós precisamos ser sensíveis às coisas que estão ao nosso redor. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma nebulosa fantástica, né? É um berço de estrelas, né? Tem gente que se sensibiliza quando vê isso. Começa a pensar, nossa, né? Como aqueles três caipiras, né? Dom Covim, Oncotô, Poncovô. Figuras geométricas nos remetem a um sentido de dureza. Toda figura geométrica fechada, ela é restrita. Essa sala é restrita, por isso que ela é uma sala. Se ela fosse aberta, não seria uma sala. Então, tudo que é geométrico é restrito. Se você cria geometria com a luz, você está criando também, aposte comigo, restrição. Vamos falar um pouco então sobre essas formas. Formas curvas são mais relaxantes, por quê? Porque é uma coisa mais relaxante quando você está no útero da mamãe, é tudo curvinha. Já imaginou você numa caixa?
fechada, né? Com borda, aresta, né? Você estaria numa prisão, né? Talvez se a gente fizesse prisões mais abobadadas, mais arredondadas, né? E colocasse alumínio, né? Ninguém usava celular e se sentiria mais tranquilo. Então as formas curvas são mais relaxantes, né? É próprio da natureza humana. Nós somos todos curvilíneos, né? Algumas partes, é claro. Formas agudas e retas são mais duras, né? Elas te restringem mais. Então, no momento de você criar um projeto, criar uma linguagem, né? Você também pode, você tem que usar isso. Você tem que saber usar isso. Formas complexas são mais atrativas. As formas menos complexas são mais relaxantes. As mais complexas são mais estimulantes, né? As formas simples são mais relaxantes. Acabei de falar. A questão das texturas também. Hoje a gente consegue textura com a luz, né? A gente consegue projetar essas texturas, né? As texturas são fundamentais hoje, inclusive em determinadas aplicações, né? As texturas te trazem mais próximo do real. Designers de iluminação devem transcender as letras e buscar entendimento, então, da composição como um todo, né? É preciso urgentemente compreender que algo está sendo comunicado quando impregnamos o espaço com as propriedades da luz. De qualquer maneira você está comunicando. Tem uma coisa assim, que eu cheguei até a gente falar assim, mas a minha arte ela não quer comunicar nada. Pronto, está comunicando. Você não quer comunicar nada? Então, está comunicando porque não quer comunicar nada, entendeu, mané? Com as novas tecnologias é possível criar muito mais, o que aumenta a nossa responsabilidade, entendeu? Quanto mais a tecnologia vai evoluindo, mais contato você tem com a tecnologia, mais possibilidades você tem de criação, mais você vai fazer coisinhas boas ou fazer aquelas burradas que a gente vê por aí, né? Que não sabe para que veio. Porque a tecnologia é uma ferramenta, né? Parece que hoje as pessoas... É que nem assim, você tem uma mesa de iluminação que custa não sei quantos $1.000, um equipamento de iluminação que custa não sei tanto, tal. O cara acha que comprando tudo isso, ele vai ser ou tendo tudo isso em mão, ele vai ser um puta iluminador, né? É a mesma coisa, eu vou numa loja de tintas e telas, eu compro a melhor tela, os melhores pincéis, as melhores tintas, falo assim, agora eu sou um artista, né? Isso é uma mentira, né? Aquilo é só uma ferramenta, isso são só ferramentas que você usa para a sua criação. São boas ferramentas? São boas, são ótimas ferramentas, cada vez mais, né? Mas é só ferramenta. A criação é outra coisa, a criação é num outro nível, né? Do mundo dos fatos, nada conduz ao mundo dos valores. Assim dizia o Einstein, né? A inter-relação das formas, o holismo e a consciência holográfica, né? Consciência holográfica, todo mundo já ouviu falar aqui? Hoje existem pesquisas dentro da física muito sérias, né? Inclusive do Howell Puthoff, de outros cientistas fantásticos. Eu agora estou relendo um livro fantástico, eu gostaria até de indicá-lo a todo mundo, chama O Campo, né? Que fala de pesquisas na área da física, mas que começam a afetar todos nós, né? E tem um outro livro também que é muito bonito, eu não lembro o nome dos autores aí, depois se alguém quiser passar um e-mail para mim, eu passo a bibliografia correta, tá? A referência correta. Que diz que nosso pensamento, assim como o universo, ele funciona como uma holografia, né? É por isso que as coisas são todas interligadas. E quando a gente faz alguma composição, a gente está interligando coisas dentro de um universo maior. Esse universo pode ser restrito, mas aquela composição, ela está falando com ela mesma, né? Aquela luzinha que eu coloquei lá no canto, ela está falando com essa pequena geral aqui. A temperatura de cor dela, a cor dela, a direção dela está falando com essa aqui. Então aí já complica um pouquinho mais a composição, né? Mas é isso mesmo, ninguém mandou não estudar, agora vai ter que trabalhar com iluminação. Então o que significa isso? Significa que tudo isso, né, todo o nosso universo é integrado, e nós somos seres integrados também. O teu organismo é integrado, né? Todas as suas células agora, nesse exato momento, estão trabalhando de uma maneira integrada, né? Estão acontecendo mais ou menos 100 milhões, né, de reações químicas dentro das suas células, né? Isso é muito, muito grande. E você não tem consciência nenhuma disso. Olha que interessante. Ainda bem, né? Senão estragava tudo.
do jeito que você vai indo. A interrelação das formas, então. Eu gosto muito do I Ching, né? Ele tem um prefácio do Jung, hein? O I Ching, o melhor I Ching que existe é o do Richard William, né? Que era um sinólogo, né, alemão, e que também era amigo do Jung, né? E o Jung, quando faz o prefácio do I Ching, ele mesmo joga o I Ching para o I Ching se prefaciar. Você fala assim, porra, mas isso é loucura, né? Não é que é questão de loucura, é que a gente acha que a nossa ciência ocidental é a única que existe, né? Que a gente é muito prepotente, né? Tem uma coisa muito engraçada, inclusive, quem assistia a Jornada nas Estrelas aqui, os caras estão reunidos lá com os Klingons na mesa, né? Brindando, né? Sei lá o que eles tomam, mas estavam brindando, né? Aí o Capitão Kirk fala assim, não, mas né, lá a gente tem os direitos humanos. Aí o Klingon vira para ele e fala assim, tá vendo como vocês são preconceituosos? Vocês não passam de um clube de homo sapiens, né? Você está falando de direitos humanos e nós aqui, né? Então a cultura chinesa então não se baseia como nós na causalidade, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente está fazendo projeto para a China, tá? Muito cuidado com o projeto que você vai fazer. Eles pensam de uma maneira totalmente diferente. Eu estou fazendo mandarim na Unicamp, eu já sei falar obrigado, eu vou falar obrigado no final. Para o oriental, todos os movimentos e interações em um determinado momento têm importância na construção dos eventos, ou seja, está tudo interligado, né? Uma agulha que cai aqui está interligada com a estrela do outro lado da galáxia, né? Essa visão é muito próxima à física quântica, com as suas relações não locais, né? O homem ocidental mecanicista reducionista, o universo é uma máquina, e a gente não é uma máquina. Dentro desse paradigma é possível conhecer o todo, estudando suas partes, né? Depois eu vou conversar com o estômago de alguém aí. Na nova visão científica, somos parte de um grande todo integrado. Segundo o Amit Goswami, a realidade que vivenciamos é apenas uma ponta do iceberg de tudo mais que existe, né? Então eu estou falando isso de falar em percepção, né? Que temos que enxergar o mundo através da lente mecanicista, a gente está ferrado. A gente vai colocar o pontinho de luz lá e o outro aqui, e eles não vão se comunicar. Porque é o estômago lá e o rim aqui, dou remédio para aquilo lá e estrago esse aqui, entendeu? Assim também é como a linguagem visual, precisamos aprender a fazer conexões para criarmos e compreendermos composições visuais. Relação de separação, relação de contato, estão chegando, né? Relação de superposições, né? Relação de interpenetração, não é nada de sexo aqui, viu, gente? Eu estou falando de outras coisas. Relação de união, essa relação subformal, né, que é a subtração, a relação de intersecção, isso tudo a gente faz com luz, viu, gente? Os terceiros cromatismos, né? Utilizando o que? Os sistemas RGB, CMY. Então, designers de iluminação utilizam as inter-relações formais para determinar como a percepção do observador irá reagir a apreciá-las. Então, a gente sempre busca se colocar também no lugar do outro, né? As inter-relações formais precisam ser entendidas, então, de uma maneira holística, né? Com todo o universo se complementando. E aí a gente para por aqui. O ano que vem eu continuo. Tá bom, gente? Muito obrigado.